Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico, seja mais uma vez muito bem-vindo a esse meu e o seu canal, que é um canal onde foi feito para nós estudarmos a Bíblia, né? Mostrarmos o conceito bíblico sobre vários temas que a Bíblia assim o aborda. E nós estamos agora nesses períodos aqui, estudando, né, alguns pontos da profecia bíblica. E estamos estudando especificamente agora nesse vídeo uma série trazendo aqui no canal, uma série sobre Apocalipse 13. Isso realmente poderia acontecer? Tá? E quero trazer para vocês aqui, nós já começamos aqui estudando um pouquinho sobre a relação que existia no passado entre a igreja e o Estado, né? Que quem colocava os imperadores era o Papa, tal, então quem indicava os papas eram os imperadores. Existia essa relação e teve um momento em que um rei ou um imperador teve que atravessar os Alpes suíços e durante o inverno, 3 dias ficou ali, ficou mendigando na porta de um castelo o perdão do Papa Gregório. Hoje, meu amigo, nós mostramos, né, que um pouquinho, essa história para nós temos um vislumbre de como era a relação da igreja e o Estado no passado. Veja que era uma relação assim, quase que de submissão, né? O Estado era submisso à igreja, ou a igreja ao Estado, tinha toda aquela relação de troca, né? E acaba que esse poder representado ali pela besta do mar, que representa o papado, que teve domínio de 1260 anos, de 538 a 1798, esse poder nós vamos analisar detalhadamente nos próximos vídeos alguns detalhes desse poder e voltar um pouquinho na sua história para entendermos o que ocorrerá no futuro, tá ok? Hoje nós vamos com o tema, começando pelo início, é o tema do nosso vídeo de hoje, começando pelo início. Como assim, irmão? Porque veja só, se você for lá no livro de João, capítulo 18, versículo 36, esse texto aqui para nós abrirmos nosso vídeo de hoje, para entendermos esse tema, começando pelo início, lá no julgamento de Jesus Cristo, Jesus disse a Pilatos o seguinte, depois de Pilatos estar interrogando Cristo ali, veja o que Jesus disse a Pilatos. João 18, 36, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim, ó, Jesus falando: o meu reino não é deste mundo. Jesus falando: se fosse, os meus servos lutariam. Então, o que nós podemos tirar aqui de informação para o nosso tema de hoje? Para nós fazermos um link com Apocalipse 13. A informação é que Jesus ele nunca teve a intenção de que os apóstolos e seus herdeiros espirituais alcançassem poder político no mundo. E é justamente o que as igrejas hoje querem, né? As igrejas protestantes, católicas, pentecostais, diferentes igrejas estão fazendo o quê? Estão invertendo esse texto, como se Cristo dissesse que o reino dele é deste mundo. Tá? Então, Jesus ele nunca teve essa intenção, assim, deixou expresso na Bíblia de que os apóstolos ou os herdeiros espirituais alcançassem poder político no mundo e depois de alcançar esse poder político fosse impor o ensinamento de Cristo para a humanidade. Nunca foi o objetivo de Cristo. Então a ordem que lhes deu não foi a de conquistar todas as nações, mas de proclamar a todas as nações as boas novas da salvação, como está lá em Mateus 24, versículo 14, 28, versículo 19, versículo 20, Atos 1, versículo 8, tá? Fala isso, que a ordem que Jesus nos deu, foi de conquistar todas as nações. Não foi de conquistar todas as nações, mas de proclamar a todas as nações as boas novas, tá? Então o cristianismo ele não desfrutava de liberdade legal no Império Romano antes de 313 depois de Cristo. Por isso os cristãos eles não exerceram poder político durante esse tempo. Quando Constantino ali reconheceu o cristianismo como religião legal, o papel dessa crença no Império mudou quase da noite para o dia. Esse reconhecimento ele modificou drasticamente a relação entre igreja e o Estado. E nossa moderna compreensão que temos hoje, essa compreensão ocidental da independência do Estado em relação à igreja, ela era completamente alheia ao pensamento de qualquer pessoa daquela época. E durante ali centenas de anos, o imperador
ele havia sido oficialmente o chefe da religião do império, a qual exigia dos cidadãos a adoração do soberano. Ou seja, havia uma união íntima e quase inseparável, né, entre religião e governo. Era como se a religião estivesse montada sob o governo para impor os seus ensinamentos. Então todos esperavam que o Estado interferisse, né, nos assuntos religiosos e vice-versa. E os assuntos religiosos interferissem nos assuntos do Estado, vice-versa. Tá? Então nunca ocorreu a ninguém, inclusive aos cristãos, que pudessem haver um arranjo melhor. Contudo, a mudança de status legal do cristianismo, ali antes de Constantino para trás, guerra, perseguição, tortura eram bênçãos comparadas ao que agora estava acontecendo, porque agora o Estado estava influenciando nas doutrinas da religião e a religião nos ensinamentos do Estado. Então essa mudança de estado legal do cristianismo levou a uma importante pergunta, né? Qual era a religião do Estado? Qual era a religião do Estado? O paganismo ou o cristianismo? E dentro de um século, o cristianismo já havia substituído o paganismo, tornando-se a religião oficial do Império Romano. Agora pergunto, será que os cristãos viam algum problema nisso? É claro que não. Era exatamente isso que eles esperavam que acontecesse. Imagine só agora você ter o governo, o Estado do teu lado, para que agora o Estado venha defender as doutrinas ou ensinamentos de Cristo. Era o que a religião estava querendo, mas isso vai se mostrar ser um tremendo de um desastre para o cristianismo, porque essa união, tipo como se fosse a religião montando, agora controlando, impondo, mesmo que seja corretamente um ensinamento correto, mas não é legal, parece ser a imagem da religião montando sobre o Estado para controlar o Estado e impor os seus dogmas e ensinamentos. Isso vai depois se tornar uma maldição, porque muitos cristãos que não aceitaram isso acabam sendo perseguidos e torturados. Amigos, nosso vídeo aqui brevemente, para nós mostrarmos isso, essa relação que inicialmente ocorreu. Por isso eu te espero aqui no nosso próximo vídeo e desde já eu já alerto para você. Se você não é inscrito no canal Conceito Bíblico, por favor se inscreva no canal, ative as notificações, comente, compartilhe e faça parte dessa família Conceito Bíblico, que já estamos chegando a 600 inscritos e queremos apenas a tua participação e o teu like aí. Valeu? Encerro com a nossa frase: o conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Valeu? Nos encontramos no nosso próximo vídeo.